Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, passando aqui para deixar uma informação nessa tarde de terça-feira para você, na hora do almoço aí, possivelmente você vai estar assistindo esse vídeo, né, ao vivo aí, direto, vídeo novo no nosso canal, trazendo notícias sobre o Vasco da Gama. Bom, janela de transferência aberta, um jogo pífio do primeiro tempo, né, do ponto de vista do primeiro tempo do Vasco contra o Atlético, e a gente viu falhas que vinham acontecendo constantemente e que tinham sido melhoradas com o Rafael Paiva, principalmente do senhor Léo Pelé, que não tem de onde a gente não falar. Então a gente vai estar aqui falando agora um pouco de reforços, quais são as prioridades do Vasco, vai estar aqui falando sobre os desfalques que o Vasco tem e retornos que o Vasco terá nessa partida, falar um pouco aqui sobre tudo isso que envolve o Vasco e já quero pedir sua opinião. Em quais setores você acha que o Vasco deveria se reforçar? Não quer dizer que seria a prioridade do Vasco, tá? O que você vier a falar para mim. Mas, fato é que a opinião do torcedor é muito importante. Eu queria ouvir de você quais setores que você acha que o Vasco vai precisar contratar jogadores. Bem, você está no canal Papo de Vascaíno. Eu quero te agradecer por estar aqui conosco. Com muita humildade, eu quero pedir a você para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, tá? Porque ele é muito importante para a gente. Siga nossas redes sociais no @papo.d.vascaíno lá no Instagram e também comente bastante aqui com a gente aqui, porque aqui você tem liberdade, porque é um canal do torcedor para torcedor vascaíno, beleza? Então a gente tem uma meta aí de chegar a 1.500 inscritos, dependo, né, da ajuda de todos os vascaínos e de todos os torcedores que gostam do meu trabalho, para que esse vídeo e que esse conteúdo seja oferecido a mais pessoas. Então, para isso, deixe seu like, porque ele é muito importante para a gente, e assista o conteúdo até o final. Compartilhe com sua galera no WhatsApp, no Instagram, no Twitter, que é no X agora, e nos demais grupos aí que você tem de Vasco da Gama, beleza? Vamos lá. A gente vai falar um pouco sobre a janela de transferência, quais são as prioridades do Vasco, falar um pouco das saídas aqui. Então, a gente vai tentar pontuar um a um, para a gente poder, aos poucos, falando. Vamos falar primeiro de saída de jogadores, tá? Saída de jogadores nessa janela do meio do ano. Serginho, talvez seja emprestado para o Criciúma. Está bem avançado as negociações. Rossi, tem proposta do Paysandu para sair. Então, pode ser que também deixe o Vasco até o final do mês que vem, que é quando a janela fecha. O Vasco quer desonerar a folha e precisa liberar alguns jogadores nesse sentido, tanto por empréstimo quanto em definitivo, tá? Galdames também não se adaptou ao futebol brasileiro, a realidade é essa. Galdames passou ultimamente por problemas pessoais, né, de doenças aí, até ele citou nas redes sociais que estava passando por um momento difícil, de pessoas que partiram. Então, assim, Galdames, na minha visão, não se adaptou ao futebol brasileiro e muito provavelmente, caso algum time queira, o Galdames será emprestado da melhor forma possível, né, para que seja justo. E hoje a gente teve muitas discussões, né, hoje não, ontem, segunda-feira, a gente teve muitas discussões no grupo lá, eu principalmente observando isso, e a maior dúvida era, não vai liberar o Léo Pelé e não viria devolver o Praxedes? E aí o colega colocou que o Praxedes, o Vasco estaria procurando time para ele, e o Léo Pelé não seria negociado. Vou explicar essas duas situações. Léo Pelé não vai embora nessa janela de transferência, a não ser que surja uma proposta muito boa para o Vasco. Não vai ser emprestado também porque ele é peça de reposição e para isso eu acho que ele tem qualidade, para ser um banco ali em uma falta rápida de jogadores, assim como está acontecendo com o João Vitor. Além disso, a gente tem o Rojas, que eu acho que não vai ficar até o final do ano, talvez o Vasco devolva também, porque o salário do Rojas é alto. A gente tem o João Vitor, que está machucado e está em recuperação, 6 semanas, possivelmente volte na terceira rodada do retorno, beleza? João Vitor machucado. A gente tem o Maicon, tem o Léo e tem o moleque da base lá, se eu não me engano, fugiu o nome dele agora, mas um zagueiraço também da base. Ou seja, a gente está hoje com Rojas, Léo Pelé, Maicon, João Vitor e esse moleque da base. Hoje a gente tem 5 zagueiros certos, tá? Hoje a gente tem 5 zagueiros dentro do elenco. Então, para trazer mais zagueiros, ficaríamos com 6. Mas eu acredito que esse menino da base deva descer para que esse jogador que vai chegar ocupe,
né, que o Vasco está no mercado para isso. Bem, citando esse detalhe para vocês, eu acho que a barca do Vasco daqui a pouco vai começar a acontecer. Tanto para Praxedes, quanto Rossi, quanto essa galera toda aí, eu acho que eles não permanecem no Vasco, sinceramente, até o final do ano, a não ser que nenhum time faça proposta ao Vasco. Provavelmente seus empresários já estejam oferecendo eles a outros clubes, e isso, dentro dessa janela de um mês, pode vir a acontecer sim, sem problema algum, beleza? Então, eu quero dizer para vocês, a situação do Léo é essa, não sai do time, e o Praxedes, como eu disse lá no grupo, e vou dizer para vocês, não é o Vasco que procura um time para o Praxedes. O Praxedes está em empréstimo ao Red Bull Bragantino. Lembra do pedido do Ramon Dias para manter o empréstimo? Então, o Vasco renovou esse empréstimo por cerca de R$1 milhão, eu acho, o ano, mas tem uma cláusula, parece que pode ser devolvido para o Praxedes. Então, o Vasco não vai arrumar um outro clube para o Praxedes, porque ele é de direito do Red Bull Bragantino. Então, o Red Bull Bragantino, o Vasco devolve, para você entender a situação, o Vasco devolve o Praxedes, caso isso aconteça, tá? Porque o Rafael Paiva tem utilizado ele bastante, e a gente precisa entender se o Rafael Paiva vai querer utilizá-lo ou se não vai continuar utilizando com a chegada dos jogadores que tiveram. Então, o Vasco devolve ele para o Red Bull Bragantino, ativando a cláusula de devolução. O Red Bull assume os salários do Praxedes nesse momento que ele estiver lá, e posteriormente, dentro da janela aberta, é claro, aí o que vai acontecer? O Red Bull Bragantino vai oferecer ele para outro clube para não ficar com ele lá, já que não tem interesse no futebol do Praxedes. Então é isso. Léo Pelé não sai, Praxedes ainda está vendo se vai sair ou não, né? Se os técnicos vão querer continuar com ele até o final do ano ou não, executando o empréstimo ou desonerando a folha mensal do Vasco aí com o salário do Praxedes. Outros jogadores, como os meninos da base, né? Vão estar ali dentro do elenco, óbvio. Outros jogadores como o Rossi, como o Galdames e como o Serginho, que eu falei, podem sim e tem grande chance de ser emprestado. Eu acho que o Vasco, nesse momento, não vai se desfazer do Vitor Luiz, porque o Vitor Luiz tem sido um substituto ali do Piton, e também, quando o Leandrinho não está ali, entra de imediato. Então, sim, eu acho que ele tem sido muito útil para o esquema do Vasco. Mas são esses jogadores que eu acredito que tenha a questão de sair ou não do Vasco, beleza? Próxima notícia agora para você. Já disse no vídeo da manhã, mas vou dizer de novo. O jogo do Vasco contra o Grêmio mudou de 16 horas para 19h30, tá? Lá na casa do Grêmio, né? Não sei se na Arena ou em Chapecó, se eu não me engano. Acho que é em Chapecó. Então, assim, o Grêmio vai jogar na Arena Chapecó, assim como o Vasco também vai até lá para poder enfrentar o Grêmio nesse jogo tão decisivo para o Vasco, que o Vasco ganhando fecharia aí, né, ou iniciaria o segundo turno, porque o jogo do meio de semana do Vasco foi adiado contra o Cuiabá. Então, assim, não tem jogo nessa semana. O Vasco começa os trabalhos, e uma informação importante para você, amanhã, tá? Hoje é terça-feira. Amanhã, quarta-feira, o Vasco retorna os trabalhos para o jogo do domingo contra o Grêmio. O Vasco ontem teve o recover, né, que é a questão de recuperar os jogadores, aquela questão toda. Hoje, provavelmente, deve ter dado uma folga aos jogadores que estão ali trabalhando, e amanhã retoma o trabalho, para que, assim, o Vasco consiga, né, na verdade, performar novamente com o Rafael Paiva. Vasco está com interesse no mercado em um zagueiro. A prioridade do Vasco é o zagueiro. Pode vir um atacante, Léo, para o Verratti? Pode vir um atacante. Mas a prioridade do Pedrinho, nessa hora, é um cara na zaga que chegue para ser titular e jogar ao lado do João Vitor. João Vitor fica fora aí por mais 2-3 semanas. E, sim, o Vasco tem interesse e muito num zagueiro de nome. Léo, qual é esse zagueiro? Yerry Mina? Não sei. Outros jogadores que o Vasco tem sondado de zaga, também não sei se vão vingar. Mas o Vasco está atrás do jogador que tem o perfil parecido com o do Yerry Mina. Beleza? Então, ou seja, dali para cima. Um cara aqui de imposição física, um cara de imposição mental, um cara que consegue construir bem, e isso o Vasco tem de sobra. Outra notícia que surgiu no dia de ontem, tá, nas redes sociais, lá nos nossos grupos e no Instagram de forma geral,
era talvez a ida do Payet para o Grêmio. Ah, Léo, mas, cara, isso até então não surgiu. O Payet volta de lesão, enfrenta o Grêmio no domingo, tá? E aí já deve ter uma minutagem, aquela questão toda. O Coutinho também já deve ter um tempo maior de atuação dentro de campo, assim como o Souza, que não jogou a última partida porque teria 20 minutos, mas está à disposição do Rafael Paiva para jogar lá em Porto Alegre, lá em Chapecó também. Tem também aí o Vasco nessa questão de ir para lá jogar em Chapecó. Então, sim, tanto um estádio diferente para o Grêmio quanto um estádio diferente para o Vasco, mas óbvio que a logística, nesse caso, é mais cansativa para o Vasco. E a gente espera que jogadores comecem a render. Payet não sai do Vasco até então. Isso pode ser uma ilusão, pode ser página de fake news. Cuidado com o que você assiste, porque eu tenho certeza que até o momento não tem proposta nenhuma para tirar o Payet do Vasco. E aí a gente pode já começar a imaginar o Payet no próximo jogo, e junto com o Felipe Coutinho. Além disso, a qualidade do meio-campo, porque o Felipe Coutinho estreou ontem, domingo, né? E estreou muito bem, tocando na bola, dando passe. Só que, cara, infelizmente o resultado não veio da forma que a gente queria. Porém, o Coutinho entrou bem, o Alex Teixeira entrou bem, o Emerson Rodrigues entrou bem. Agora, o próximo que a gente tem que tomar aí ciência que vai estrear no Vasco e possivelmente nesse jogo seja o volante Souza, que a gente também está ansioso para vê-lo jogar e ver o que ele tem rendido, beleza? Então, essa é mais ou menos a análise e eu quero saber de você, torcedor que está aí do outro lado, vascaíno, coração na mão, querendo reforços, o Coutinho chegou, todo mundo alegre por isso. Eu quero saber de você, torcedor vascaíno, quais as áreas que você acharia, se você fosse o diretor de futebol do Vasco, que o Vasco deveria trazer e quem o Vasco deveria trazer nessas áreas, beleza? Tá feita a pergunta para vocês. Quero encerrar meu vídeo aqui agradecendo a vocês por nos assistir até agora. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que está assistindo. Independente da sua situação, entenda que Deus sempre tem o melhor para a gente e que Ele possa abençoar a sua vida, a vida da sua família, sem dúvida nenhuma. Outro detalhe que eu quero pedir a você, para que você não se esqueça, compartilhe com seus grupos, chame a galera para cá. Às terças e quintas a gente tem a live Papo na Live, que é uma live onde a gente conversa muito sobre Vasco da Gama. Na quinta-feira, normalmente, a gente traz uma personalidade, alguém que foi importante para o clube, torcedores comuns com histórias inspiradoras, e assim por diante. A gente vai fazendo nosso trabalho aqui devagarzinho. Vídeo todos os dias, shots todos os dias, Instagram lá, dia sim, dia não, a gente está lá fazendo sempre umas postagens, mas aqui você pode encontrar a gente. Então, chama a galera para cá, compartilhe o meu canal com a galera aí, para que a gente possa crescer no YouTube. A nossa meta é 1.500 inscritos. Eu espero contar muito com vocês. E quero agradecer a vocês por estarem aqui até esse momento, tá bom? Saudações vascaínas a todos. E até o próximo vídeo. Não esqueça, hoje à noite, nossa live. Depois ali, entre 7 e 8 horas da noite, papo na live, para a gente conversar muito sobre as notícias do dia do Vasco da Gama. E eu aguardo o seu comentário, a sua discussão ao vivo, porque ela é muito importante para mim, tá ok? Obrigado. E fiquem todos com Deus mais uma vez e tenham todos um bom dia, se assim Deus nos permitir. Saudações vascaínas.